Olá, o assunto que eu vim falar aqui com vocês hoje é sobre a mágoa, né? E por que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque a mágoa é um sentimento que também atrasa o nosso processo de despertar da consciência, né? Ele é um sentimento que nos remete ao passado, a algo que aconteceu, a algo que fizeram com a gente, ou alguma situação que nos trouxe muita dor, e a gente carrega esse sentimento aí ao longo da vida e faz com que a gente não viva no momento presente, vira e mexe, a gente recorda dessa situação, mas o pior, a mágoa, ela quando está emaranhada no nosso sistema, né, ela acaba causando vários prejuízos, inclusive alguns tipos de doenças que podem causar quando a gente vive numa mágoa intensa com alguma situação ou com alguém. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento, e o principal é como nos livrar para ele. É entender que a mágoa não serve para nada. A mágoa é uma criação do nosso ego por não assumirmos, é um sentimento de fuga do nosso ego, simplesmente por não assumirmos a responsabilidade sobre algumas situações que nós mesmos acabamos criando meio que sem querer, né? Ninguém cria isso com consciência, mas a mágoa é uma das doenças que fazem parte, é um dos sentimentos que fazem parte das nossas doenças, da inconsciência, né? Da inconsciência de esquecer de quem nós somos, de esquecer da nossa essência. Então vamos lá, começando um pouquinho, a mágoa, ela fazendo uma similaridade com a culpa, né, que é um outro sentimento que nos remete ao passado. A mágoa nada mais é do que uma forma de culpa, mas não de uma culpa nossa, mas culpar alguém ou culpar algo por algo que não deu certo, que não aconteceu como nós gostaríamos na nossa vida. Mas a gente sente a mágoa, mas o importante agora é entender como a gente consegue se curar da mágoa, né? Como a gente consegue afastar esse sentimento e fazer com que ele não entre mais na nossa vida. Então, primeiro ponto é entender que a mágoa ela também nos traz muito ensinamento. Se a gente entrar no nosso autoconhecimento, se a gente querer conhecer a nossa essência, a gente vai perceber os ensinamentos que a mágoa vem nos trazer. E o primeiro grande ensinamento que a mágoa nos traz é da autorresponsabilidade. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Nada acontece na nossa vida sem a nossa permissão. Então, quando nós assumimos a responsabilidade por tudo que acontece nas nossas vidas, não tem motivo para ficar magoado. Vamos dar um exemplo simples. Muitas pessoas ficam magoadas dentro de um relacionamento, por exemplo, vamos falar que a situação financeira do casal piorou, às vezes você pode botar culpa por decisões do teu parceiro, seja ele homem ou mulher, ou pode botar culpa num sócio, ou pode botar culpa em alguma situação. Então a sua situação financeira não está boa por causa de algo que aconteceu e você bota a culpa nisso ou no seu parceiro, ou você bota a culpa num sócio e você carrega essa mágoa junto com você, você joga a culpa toda neles em cima do que aconteceu. Então o primeiro ponto para a gente entender, que aí vai também o segundo ensinamento que eu vou falar agora junto com a autorresponsabilidade, que é o vitimismo. Primeira coisa importante é sair do papel da vítima. Tudo aconteceu porque você permitiu, e às vezes é duro a gente admitir isso. Primeiro, a única pessoa responsável pela nossa situação financeira somos nós mesmos. Se a gente permitiu que a gente chegasse em tal ponto financeiramente falando, porque a gente delegou, e a gente culpa alguém, é porque a gente delegou essa responsabilidade de cuidar das nossas finanças por alguém. Então, muitos casais, eles vivem esse dilema porque, de repente, é o marido que delega para a esposa o papel de cuidar das finanças, ou a esposa que delega para o marido o papel de cuidar das finanças, e quando vê a situação não está como ela gostaria, começa a culpar a pessoa pelas decisões erradas que tomou. E isso traz muita mágoa, dependendo da situação como está. Essa mágoa pode causar até em separação, em divórcio, em outros desdobramentos. Mas quando a gente assume a responsabilidade de tudo isso, o primeiro ponto que vem é o aprendizado, de não deixar mais ninguém fazer isso com a gente. Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente assume as rédeas da nossa vida e não permite que ninguém mais faça aquilo com a gente. Aqui no nosso caso, nós estamos falando do lado financeiro. Então, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade pela minha vida financeira, pronto, acabou. A partir daí, todo o momento, toda a culpa é minha e não tem mais por que eu sentir mágoa de ninguém. Quando eu entendo esse processo, não existe motivo mais para mágoa.
Por quê? Porque a partir do momento que já não existe mais a causa, você é responsável, então acabou. E aí vem o verdadeiro perdão, porque você não tem nem mais o que perdoar, porque a responsabilidade é somente sua pela situação. Tá? E você precisava aprender alguma coisa com aquilo, então tira os aprendizados da situação e bora para frente, toma o controle da situação de não permitir que mais ninguém cuide da sua vida financeira. A partir daí você passa a cuidar da sua vida financeira. Tem gente que fala, ai Christian, mas eu não posso porque tem isso. Aí vem a vítima falando novamente, você pode tudo que você quiser. Eu vou falar do terceiro e do quarto ponto que vai encaixar nisso também, mas que é a falta de autoconfiança e a falta de fé. Mas você assumindo responsabilidade, acabou, você não tem mais o que perdoar. Veio o seu primeiro grande aprendizado que você pode ter com essa situação. Ah, Christian, mas eu não consigo mais conviver com... mas perdoar, eu não consigo mais conviver com aquela pessoa. Perdoar, como eu já disse em outros vídeos, não significa que você vai precisar conviver com aquela pessoa. Agora, se é numa relação de casal, se você ama o seu parceiro de verdade, primeiro ponto, você assumindo a responsabilidade, você continua amando ele, embora o erro que ele possa ter cometido, então perdoa e vive. Não permita mais que ele faça isso com você. Como você não vai permitir? A partir do momento que você é responsável por tudo que acontece na tua vida, inclusive a financeira, você não vai mais permitir que ele faça isso com você. Então um aprendizado já veio e não vai ter mais motivo para conviver. E esquece isso e bola para frente na vida. Não adianta qualquer coisa também que aconteça você remeter ao problema, porque aí a mágoa não foi curada. Então a cura vem com o verdadeiro perdão e isso é profundo, é curador, você vai se sentir muito melhor com isso e você vai assumir uma responsabilidade que é totalmente sua. Você vai ser responsável por tudo aquilo que você fizer daqui para frente. Então esse é um ponto. Agora tem casos que, por exemplo, foi um sócio, foi alguém, e essa pessoa fez isso até por má índole. E quando acontece isso, realmente você assume a responsabilidade por ter delegado a situação para aquela pessoa. O perdão vem de não permitir mais que alguém faça isso com você. Agora, se você julga que aquela pessoa não tem uma boa índole, ela te faz mal, não vai fazer bem você conviver com ela, não tem problema, simplesmente se afasta. Mas não carrega essa mágoa com você pro resto da vida que não vai te levar a nada. Só vai te trazer doença, só vai te trazer prejuízo emocional, vai encapsular a tua essência e você não vai permitir que você se torne quem você verdadeiramente é enquanto você não se curar dessa ferida, tá ok? O terceiro e o quarto ensinamento eu também vou falar junto. Então o primeiro foi a autorresponsabilidade, o segundo é sair do papel de vítima, que a sociedade adora, aliás, o papel de vítima, né? Mas não faz nada bem para quem é o vitimizado. Saia desse papel, assume responsabilidade pela tua vida, essa é a sua verdadeira cura. O terceiro e o quarto ponto que a mágoa nos mostra é a nossa falta de confiança e a falta de fé. Eu vejo muitas pessoas que vivem, por exemplo, reclamando do chefe, reclamando do trabalho, reclamando de quão ruim é ir para aquele trabalho. Agora a pergunta quem escolheu esse trabalho não foi você? E a partir do momento que você assume a responsabilidade pelo trabalho que você tem, você vai reclamar do teu chefe, vai reclamar do quão o teu emprego é ruim. Você pode sair no momento que você quiser, ninguém te obrigou a trabalhar ali. Você não é obrigado a ir para aquele lugar, você não é obrigado a trabalhar naquele ambiente. Você pode sair a hora que você quiser. E alguns vêm de novo com o papel da vítima falando, mas é o emprego que eu tenho, minha família depende disso, é o meu sustento. Meu amigo, a pessoa que é autoconfiante e a pessoa que tem fé, ela não tem medo de mudar, ela não tem medo de pedir a conta e buscar algo melhor para ela. Ela acredita em Deus e acredita no potencial que ela tem para fazer algo melhor. Isso é fé, é acreditar. Nada muda na nossa vida, às vezes sem uma decisão e sem uma quebra de algo que está acontecendo. Só que quando a gente faz isso, vindo do coração, vindo da sua verdade, Deus está sempre ali para nos ajudar e para nos inspirar, e Ele vai abrir outras portas para você. Basta você ter autoconfiança que você é capaz no seu talento, e você ter fé que vai conseguir, ter fé que tem alguém direcionando isso e que nada acontece por acaso e tem algo, e tudo acontece por nosso melhor. Quando a gente acredita nisso verdadeiramente, a gente não tem medo de tomar a decisão. Então outro ponto que a mágoa nos mostra é a nossa falta de autoconfiança e a nossa fé. E quando a gente se cura disso, a gente não tem medo mais de nada que aconteça, não tem por que carregar essa mágoa.
Você está num ambiente que é tóxico, você está num lugar que você não gosta, simples, corta isso, mas não carrega a mágoa e não passa uma vida inteira, como eu vejo muitas pessoas que passam a vida inteira reclamando do emprego, mas não sai de lá, não corta a raiz, não corta a amarra e continua nos mesmos processos, não se dá a liberdade de curar. Então se cura, mostra sua autoconfiança, mostra sua fé em que algo muito maior existe aqui e que vai te permitir encontrar algo muito melhor. Deus não está aqui para fazer a gente sofrer, a gente sofre porque a gente quer. Deus está aqui para realizar o que a gente quer criar. E se você está ali sofrendo é porque você está criando esse sofrimento para você. A criação é só sua. Assuma a responsabilidade, tenha fé e confiança que a coisa vai mudar e saia desse papel de vítima. E o quinto e o sexto ponto, eu também vou falar junto. O quinto ponto é a aceitação e o sexto ponto é um nível ainda mais profundo, que é um não julgamento. Muitas vezes, principalmente quando a gente se magoa com alguém, a gente costuma se magoar ou bater de frente com pessoas que têm opiniões que são opostas às nossas, né? O importante é a gente entender que não existe o certo ou o errado. Nós não somos o dono da razão. Assim como aquela pessoa também que tem um contraponto com o teu também não é o dono da razão. A gente tem que simplesmente aceitar as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são. E quando a gente aceita, já muda completamente. Se alguém fez algo que você sentiu que foi para te prejudicar, primeiro ponto, aceita a situação. Cristian, mas eu aceitar, eu tenho... Não, mais uma vez, você não precisa continuar convivendo com a pessoa. Isso é um processo dela, é algo que ela precisa melhorar, é algo que ela precisa fazer. Então, se ela fez algo com você, aceita a situação e resolve aí. Não carrega nada a partir disso. E não julgue a situação. Não julga a pessoa. Se a pessoa ela realmente cometeu um erro, podemos dizer assim, não tem problema, é um processo dela, não é um processo seu. Não deixe que aquele erro ou que aquele ataque venha se transformar num processo teu de carregar uma mágoa por algo que aquela pessoa fez, ou seja, ela está transferindo um problema que é dela para você e você está aceitando isso conscientemente e começa a carregar e fica com raiva e essa raiva vai alimentando dentro de você, você fica mal-humorado, você fica preso. Tem gente que se magoa num relacionamento que foi traído ou aconteceu alguma coisa assim e nunca mais se envolve e nunca mais se dá liberdade de viver um outro amor ou de viver um outro relacionamento por causa daquela mágoa que ela carrega. Se liberta disso. Quando você assume a responsabilidade que você precisava passar por aquela situação, que você deixou se envolver naquela situação, primeiro ponto, você já não tem mais o que perdoar, como a gente já falou. Você já liberou a pessoa de tudo aquilo. Assume, tem autoconfiança em você e a fé que você vai encontrar alguém que realmente é para você, é o relacionamento que você procura. E aceita a pessoa do jeito que ela é e não julgue. E aceitar, às vezes não precisa necessariamente conviver, mas é aceitar que ela é dessa forma e é assim. Existem pessoas que vão ter afinidade com você e outras que não, pessoas que vão ter a mesma opinião que você e outras que não. E a gente precisa ter aceitação por tudo isso e não julgar. Cada um está no seu momento, o que é certo ou errado aqui é uma coisa muito complicada da gente tomar partido ou da gente resolver, porque a gente não sabe o que está envolvido por trás de tudo isso, né? Hoje, por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está no início aí de que pode ser uma terceira guerra mundial com a Rússia invadindo a Ucrânia, muita gente tomando partido, e no fundo ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que a mídia fala, a gente sabe o que os outros falam, mas ninguém está dentro da cabeça do Putin, ninguém está dentro da cabeça do presidente da Ucrânia, ninguém sabe o que aconteceu de verdade na relação entre os dois. O que a gente sabe é que guerrear não é certo, que muitos inocentes vão pagar por isso, que a guerra em si não é correta, mas quem está certo, quem está errado, quem somos nós para julgar? Então, o não julgamento e a aceitação é um dos principais pontos para a gente viver em presença. E com ele vem a gente consegue nos livrar da nossa mágoa, nos livrar desse passado. Então, aceitar as situações e as pessoas como elas são e não julgar as pessoas nos traz liberdade, nos traz autorresponsabilidade e faz a gente viver no presente, viver daqui para frente, tá ok? Então, isso é o que eu tinha a passar para vocês. Não carreguem mágoa em hipótese nenhuma. Mágoa, já ouvi falar isso e eu transmito sempre, mágoa no extremo pode te trazer até câncer
câncer, porque se a mágoa ela não é exteriorizada, porque quando a gente se magoa com alguém que a gente gosta muito, a gente evita até falar, e a gente guarda isso, e quando a gente guarda isso, a gente começa a nos machucar por dentro. Isso pode provocar sérias lesões no nosso corpo e pode levar até ao câncer, quando é num grau mais extremo. Tá? Então, não carreguem mágoa de jeito nenhum. Se exteriorizar vai te trazer fúria, vai te deixar mal-humorado, vai fazer você brigar com muita gente, só vai te trazer transtorno. Guardada ou não guardada, né, ou falada, a mágoa encapsulam a nossa essência e não deixam mostrar quem nós somos de verdade. Então, se libertem desse sentimento, não vivam com isso e o principal, daqui para frente não sintam mais isso. E a aceitação, o não julgamento e a autorresponsabilidade são os 3 pontos principais desses 6 que eu falei para que você não sinta mais mágoa e não viva mais com mágoa. Se algo não te agradou, não tem problema, aceite como é, não julgue e bola para frente, assume a responsabilidade que você criou aquilo. Veja o que você precisa aprender com essa situação e bola para frente, embora no seu processo de evolução, tá ok? Então, te vejo aí no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha aí, curte aí e me ajuda aí também nesse processo de espalhar o autoconhecimento, tá ok? Obrigado a todos aí, até mais.